Eu sou a doutora Carol, assessora médica da linha da ginecologia, como vocês muitos já me conhecem. O Bruno, como conversou com vocês anteriormente, nós vamos lançar o Juno, a nossa progesterona natural micronizada. Eu vim aqui para tentar alinhar com vocês, desde as coisas mais básicas até a patologia em si, como a gente pode melhorar para vocês fazerem vendas melhores, tá? Primeira aula que nós vamos falar, o módulo 1, é a anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino, tá? A gente vai aproximar para o que importa para a gente, que seria a genitália externa e interna. Aqui à nossa direita, a gente tem a genitália interna, que é composta do canal vaginal, o colo uterino, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Na nossa genitália externa, nós temos o grande lábio, pequeno lábio, o clitóris e uma sequência de introitos, o introito uretral, vaginal e o ânus, tá? Cada uma dessas estruturas vão ser fixadas em várias outras figuras mais para frente, para que vocês possam ficar bem massificado o que é importante vocês saberem sobre o aparelho reprodutor feminino. Agora nós vamos focar na genitália externa. A genitália externa, a função primordial dela é a proteção das estruturas mais internas, mais sensíveis do aparelho genital feminino, tá? Como eu falei anteriormente, vão ter uma sequência de figuras para a gente poder fixar o que é importante. Então, novamente, aqui a gente tem a figura com os lábios maiores, que são esses lábios mais externos, com pele, normalmente pilificação. Cada vez está mais rara essa pilificação, mas na verdade a estrutura a princípio tem a pilificação. E o monte pubiano, que é esse montezinho um pouquinho mais protuberante, para poder proteger essas estruturas mais internas. Nós temos os lábios menores, que no caso são estruturas de mucosa, um pouquinho mais fininha, que servem como se fosse um capuzinho para poder proteger o nosso clitóris, tá? E aquela sequência, para a gente ter na cabeça, que a gente tem a uretra, que é o canalzinho que vai sair, a urina, tá? Que está conectado com a bexiga, a vagina e o ânus. Aqui, novamente, para a gente poder fixar a genitália externa com a mesma sequência de estruturas que nós falamos anteriormente. Os pelos pubianos, o clitóris, o pequeno lábio, o grande lábio, o orifício da uretra e o orifício vaginal. Essa estrutura aqui já é um pouco mais complexa. Nós vemos musculatura, ligamentos e a gente tem que ter na cabeça o quê? Que elas servem como se fosse um assoalho para proteger todos os nossos órgãos internos, tá? Ele é chamado de triângulo urogenital, tá bom? Que essa estrutura aqui faz uma triangulação, tá? Agora a gente vai fixar na genitália interna. Qual é a função dos órgãos internos? Receber o espermatozoide para que haja fecundação e a gente poder ter a gestação e a expulsão do feto no final da gestação, tá? Aqui nós temos as estruturas num corte sagital, como vocês podem ver. A gente tem o colo do útero, o útero, as tubas uterinas, uma em cada lado, e as fímbrias, que são esses cabelinhos que ficam bem próximos aos nossos ovários. Nessa outra estrutura, a gente já fixa mais os ligamentos. O que são os ligamentos? O útero fica preso na cavidade como se fosse uma tenda, tá? Como se fosse uma tenda de circo. E dessa forma, a gente tem vários ligamentos para poder prender eles. Tem vários nomes desse ligamento, ligamento largo, ligamento útero-sacro, mas vocês não precisam fixar esses nomes. Vocês só precisam saber que o útero não é fixo dentro da cavidade uterina, ele é solto por esses ligamentos. Aqui é uma estrutura para a gente poder ver melhor como ele fica dentro da nossa pelve, como é que é essa estrutura tridimensional. Porque todas as outras figuras anteriormente nós vimos cortes sagitais, como se fosse chapado um livro. Mas dentro da nossa pelve ele não tem essa estrutura. A estrutura dele é essa como mostra aqui. Ele fica na maioria das vezes anterovertido, quer dizer mergulhadinho, e mais na frente a gente vai ter a relação que cada um desses órgãos tem com o útero, tá? E mais uma vez, as tubas uterinas ficam com as fímbrias bem próximas dos ovários. Aqui é uma estrutura de novo num corte sagital. Qual a importância da gente poder ver essa estrutura? A gente vê que desde a vagina até o interior do útero nós temos um trajeto. Isso justifica porque é mais frequente a peritonite na mulher do que a peritonite no homem.
é sempre importante a gente ver a anatomia e fisiologia e fazer um link com as condições clínicas que podem evoluir para isso. Então, na verdade, as mulheres ela têm uma comunicação com o meio externo. A vagina tem uma comunicação com o meio externo, ela ascende para o colo do útero e assim para o útero. Por isso que é tão importante a gente tratar as infecções vaginais e evitar que tenham doenças inflamatórias pélvicas, que seria o quê? A ascensão dessa infecção vaginal que está aqui para uma infecção para dentro do útero, tá? Aqui, mais uma vez, a gente vem falar sobre os ovários. Normalmente, os ovários, eles são em dois, um à direita e um à esquerda, e ele tem uma evolução para folículos, tá? Que é essa estrutura que a gente está mostrando aqui. Então, a cada mês, um ovário de um lado e o ovário do outro lado, ele vai se desenvolvendo, e aquele ovário que teve a maior imersão dos seus receptores, ele vai desenvolvendo, até que ele rompe e acontece a ovulação. A ovulação, a princípio, vai acontecer um mês em cada ovário nosso. Aqui a gente vai fazer uma sequência de figuras para poder ficar bem claro para vocês essa relação, como eu tinha falado anteriormente, entre o útero e as outras estruturas da cavidade pélvica, tá? A gente tem aqui o útero anterovertido, quer dizer, mergulhadinho em cima da bexiga, que ela fica anterior ao útero, tá? E posterior aqui a gente tem o reto, que a gente também lembra daquela genitália externa, aquela sequência dos introitos que nós tínhamos, a uretra, a vagina e o ânus. E essa é a sequência que vai ter dentro da nossa pelve, tá? Existem pacientes que não têm útero anterovertido, o útero é retrovertido. Na verdade, isso é uma alteração natural, como cor de cabelo, como cor de olhos, que na verdade não interfere em nada na parte da fecundação dela, do biotipo dela, tá? Aqui, novamente, para a gente poder fixar essa relação, a gente tem a bexiga anterior, o útero anterovertido deitadinho em cima dela e o reto posterior, tá? Agora nós vamos falar sobre o canal vaginal. O canal vaginal é uma estrutura muscular, ele tem em torno de 8 a 10 centímetros, ele serve para ajudar a expulsão do concepto e no meio do trajeto dele, quando a gente ainda não teve nenhuma relação sexual, a gente tem uma estrutura chamada ímen. O ímen ele tem em torno de 3 milímetros, tá? Ele é transparente, translúcido e ele não é todo opaco, como a gente pode pensar, um selo, né? Como muita gente pode pensar. Ele tem várias fenestrezinhas, que são aberturas, para que possa passar o ciclo menstrual. A partir do momento que a gente tem a primeira relação sexual, a gente tem a ruptura do ímen e aparecem estruturas chamadas carúnculas iminais, tá? No fundo da vagina a gente vai encontrar o quê? O colo do útero, tá? É muito importante para a gente saber bem a estrutura da vagina, porque o nosso Juno, a nossa progesterona natural micronizada, ele vai ser introduzido e absorvido por via vaginal. Então é bom a gente saber dessa estrutura, saber que ela é feita por musculatura, saber que ela é altamente vascularizada e essa proximidade dela com o útero, porque a progesterona vai fazer o efeito dela no útero, que no final é o órgão-alvo dela. Tá? E toda a diferença quando a gente faz o uso da medicação via oral, porque a gente vai precisar de uma primeira passagem hepática, mas tudo isso vai ser muito mais bem explicado pela Larissa durante a aula dela. Aqui a gente mostra uma estrutura mostrando para vocês que toda essa estrutura pélvica ela é protegida pela bacia, por esses órgãos aqui, pelos ossos da bacia, que eles protegem essa estrutura que é um pouquinho mais sensível, tá? Vocês veem aqui duas aberturas na bacia. E aí a gente lembra de uma cirurgia, não sei que vocês conhecem, que chama sling transobturatório. É uma fita que ela equilibra, ela é passada entre esse buraquinho e sai pelo outro buraquinho, ela vai ficar fixada ali na uretra e toda vez que a mulher fizer esforço, que ela teria perda urinária, a gente vai ter aquela travezinha da fita, que foi passada por essas duas estruturas, e ela não vai ter a perda da urina, tá? Então, mais uma vez, tentando relacionar isso da anatomia, da fisiologia, com coisas que a gente pode ver no nosso dia a dia. Essa outra estrutura é bom para a gente poder fixar o quê? Novamente, tem o útero mergulhado em cima da bexiga e a saidinha do canal da uretra. Esses dois caminhozinhos que saem aqui da bexiga, vocês sabem o que é? É o ureter. Por isso que durante a cirurgia ginecológica, a lesão mais frequente que a gente tem é a lesão de ureter. Como vocês podem ver na figura, o ureter ele fica com um contato muito íntimo com o útero e as estruturas pélvicas. Então, durante o ato cirúrgico, a gente pode lesionar essa estrutura, tá? E aqui vocês veem que não tem nenhuma vascularização ou inervação nesse oco, tá?
E aí a gente pode ver por que a gente consegue passar essa fita durante o outro procedimento também, tá bom? Aqui novamente é só para a gente poder ver a relação, o útero anterovertido na bexiga e o reto atrás. E a gente consegue ver ali atrás a vascularização e inervação. E mais uma vez vocês veem que anteriormente não tem nenhuma vascularização nem inervação, tá? Essa estrutura é para a gente ter uma ideia, quando a gente entra na barriga, abre uma barriga para poder operar ou entra com vídeo laparoscópico, como vai ser a estrutura que a gente vai estar vendo. É exatamente essa estrutura, tá? O útero com as tubas uterinas abraçando os ovários e todos esses ligamentos, como eu falei anteriormente. E os ligamentos, eles fixam o útero, a bexiga, ao reto e a cavidade pélvica, tá? E as estruturas ósseas que tem ali em volta que a gente viu anteriormente. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver o útero mergulhado em cima da bexiga e o íntimo contato que a gente tem do ureter em relação a essas estruturas, tá? Aqui a gente vê a estrutura das tubas uterinas com as suas fímbrias bem próximo ao ovário, tá? Essa proximidade é muito importante porque é ali que vai ter a apreensão do óvulo, tá bom? A gente tem dois ósseos, o ósseo abdominal, que é esse que está em contato com o ovário, e o ósseo uterino, que é esse que está presinho ali perto do útero, tá? Em relação às estruturas da tuba, a gente tem a porção infundibular, que é onde tem esses cabelinhos, tá? Depois a gente tem a porção isquímica, a porção ampular e a porção uterina, tá? Por que é importante a gente saber dessas sequências da porção da tuba uterina? Onde acontece a fecundação, vocês sabem? A fecundação acontece na porção ampular, tá? E dali o óvulo vai descendo até atingir a cavidade uterina. A gente vai ter um esquema melhor explicando o que a gente está conversando agora, tá? E a gente pensa por que a prenhez ectópica, que é uma prenhez fora do útero, ela é mais frequente na tuba uterina. Porque quando acontece a ovulação, o espermatozoide precisa ascender no útero para poder chegar no óvulo. E aí, se ele fixar na tuba, é a mais frequente, a prenhez ectópica tubária, tá? Agora eu vou exemplificar para vocês, já que vocês têm esse conhecimento sobre a relação das estruturas em relação ao útero na cavidade pélvica, tá? E aí vai ter uma sequência aqui, eu queria que vocês me ajudassem a saber qual é o órgão que está acontecendo o prolapso. O prolapso é muito frequente em mulheres mais idosas, tá? Porque acontece uma frouxidão daquele triângulo urogenital que a gente viu anteriormente, que é aquela musculatura que ajuda a pelve a se basear, tá? Então, se a gente tem a descida dessa estrutura aqui, anteriormente, qual seria essa estrutura que está sendo prolapsada, quer dizer, que está saindo pelo introito vaginal? A bexiga, exatamente, tá? Por isso a importância de a gente saber essa relação, tá bom? Aí aqui nessa outra estrutura a gente tem um prolapso dessa parede posterior. O que que vai estar, quem é que vai estar prolapsando, quem é que vai estar descendo pelo introito? É o reto, tá? Porque lembra, a gente tem a bexiga, o útero e o reto, tá bom? Nessa outra estrutura aqui, a gente tem um prolapso de cúpula vaginal. Na verdade, só acontece quando a paciente fez a histerectomia, retirada do útero. Que aí, na verdade, quando a gente retira o útero, a gente retira o colo e dá um ponto na vagina. Esse ponto pode sofrer essa frouxidão e acontecer esse prolapso, tá? E agora, nosso último exemplo é quando acontece o prolapso do próprio útero. Por isso, é importante a gente saber essa relação, tá bom? Agora a gente vai entrar na parte de fisiologia do ciclo menstrual. A fisiologia do ciclo menstrual tem uma sequência de diversos gráficos. Se a gente for ver tudo junto, a gente vai ficar perdido e não vai saber o que fazer, tá? Eu vou tentar fazer uma sequência com vocês e mostrar quais são os pontos importantes. Vou dar alguns exemplos de caso clínico e vou tentar fixar para vocês também a importância da progesterona nessa sequência, tá bom? Então, quando a gente é um bebê feminino dentro da barriga da mãe, em torno de 16 a 20 semanas, nós temos em torno de 6 a 7 milhões de folículos. Esses folículos vão ser os que vão se desenvolver e fazer a ovulação, tá? Ao longo do tempo, quando a menina nasce, ela só tem 2 milhões de folículos. Então, é uma sequência de queda ao longo da nossa vida. Quando você chega na puberdade, esses folículos chegam em torno de 400 mil. Enquanto na menopausa eles só são centenas de folículos. Por isso a importância de planejar a gestação, porque ao longo do tempo você vai perdendo a fertilidade, a mulher. Diferente do homem, que a cada ato sexual ele tem produção de novos espermatozoides,
tá? Então, essa é uma sequência importante e justifica muito a gente planejar quando vai ter o nosso filho e explica muito também sobre na menopausa, porque essa atrofia desses folículos vão dar todos aqueles sintomas que a gente vai ver na parte de climatério mais pra frente, tá? Aqui a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, tá? Qual é a grande importância desse eixo? A gente saber o que é produzido de hormônio em cada uma dessas glândulas, tá? E esse feedback, tá? Negativo, que na maioria das vezes acontece, tá bom? Dentro do esquema a gente tem setas vermelhas e setas verdes, tá? A seta verde é a sequência inicial. O hipotálamo lá em cima vai produzir o GNRH, que vai ativar a hipófise, tá? A produzir o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, tá? Esses dois hormônios, de acordo com a fisiologia do ciclo menstrual, que eu vou detalhar para vocês mais à frente, vai fazer com que sejam produzidos os hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, tá? Quando a gente tem uma produção de estrogênio e progesterona, a gente consegue inibir a hipófise, o FSH e o LH, e quando tem uma produção do FSH e LH, a gente consegue inibir o GNRH, tá? Várias patologias, doenças interferem muito nesse eixo, por isso que acontecem os atrasos menstruais, por isso que o nosso ciclo pode sofrer muita interferência de até aspectos psicossomáticos, tá? Estarem associados à atividade física, alimentação, porque todo esse eixo tem que seguir uma sequência e uma harmonia, tá bom? Aí agora eu vou trazer uma realidade clínica para vocês. A sua filha menstruou em torno de 11, 12 anos, e aí você vai levá-la no ginecologista, vocês não vão levar depois que eu explicar isso para vocês, para poder falar que ela está sangrando irregular, que ela fica meses sem sangrar, que quando ela sangra o ciclo dura muito tempo. Por que acontece isso? Primeiro acontece um amadurecimento lá de cima do hipotálamo, tá? Para a produção do GNRH, que seria o período da puberdade. A produção do GNRH não é uma produção estanque, lança um monte de GNRH no corpo. Não, ela precisa de um ciclo, de uma evolução, tá? É como se fosse uma ondinha. Essa ondinha leva em torno de uns 3 a 4 anos para que seja acionada a hipófise. Quando acionou a hipófise, vai ter a menarca, que seria a primeira menstruação. E a hipófise precisa de um tempo também para poder ter essa sincronia dos pulsos. E esse tempo vai ser em torno de 2 a 3 anos, que é quando vai regularizar o ciclo quando acontece a primeira vez, tá? Então é normal, é fisiológico que as meninas, quando comecem a menstruar, tenham essa irregularidade do ciclo, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o ciclo menstrual, que ele é dividido na fase folicular, tá? E na fase lútea. O ciclo menstrual é sempre quando a gente for ver o esquema, ver os gráficos, sempre pensa na cabeça de vocês em dividir ele nessas duas fases, porque facilita bastante vocês para o estudo, tá? O primeiro dia do ciclo menstrual foi determinado como o primeiro dia da menstruação. É um marco. A gente poderia ter posto o último dia, mas foi ser o primeiro dia da menstruação. É importante ter isso claro, porque todos os hormônios, todas as alterações vão começar pelo primeiro dia da menstruação, tá bom? A gente tem duas fases e a gente tem a teoria das duas células, duas gonadotrofinas. O que quer dizer isso, tá? A gente tem o esquema aqui do lado, tá bom? A gente tem dois tipos de células, as células da teca e as células da granulosa, tá? Cada célula dessa vai ser estimulada por um hormônio diferente, que foram os hormônios que a gente falou antes, tá? O FSH e o LH. O FSH ele é o folículo estimulante, então ele vai estar relacionado a essa parte do ciclo menstrual que se chama fase folicular. Enquanto o LH vai ativar a célula da teca e ele vai ser responsável pela essa segunda fase do ciclo, que seria a fase lútea, tá bom? E um está em sequência do outro, como vocês podem ver aqui no esquema, tá? O LH ele vai ativar a célula da teca, que vai produzir o colesterol e os androgênios, e o FSH vai ativar a célula da granulosa, que vai produzir os androgênios, sofrer aromatização, e aí vai ser liberado o estradiol, o estrogênio, tá bom? Então é importante, são duas fases, são dois hormônios estimulantes e são dois hormônios que vão ser produzidos, tá bom? Então aqui a gente tem uma sequência da estimulação folicular. Vocês não precisam saber essa nomenclatura toda, nada disso. Eu só quero que vocês tenham em mente como evolui esse folículo, tá?
Então ali a gente tem o folículo primário, que ele está envolto por uma camada só de células. Dali ele é desenvolvido para o folículo secundário. Olha quantas camadas de células, ele ficou bem mais gordinho, né? E vocês podem ver que quem está ali agindo é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que ele vai servir exatamente para isso, para que o folículo, que era um pequenininho, ele seja expandido, tá? Depois ele vai formar uma cavitação, que vai ser o folículo terciário, e aí ele vai ser um folículo pré-ovulatório, quer dizer, ele vai estar todo envolto de um líquido com o que interessa ali dentro, nosso óvulozinho lá guardado, tá? Aí você já vê que quem aparece ali, o LH. O LH ele é responsável por essa segunda fase, a fase lútea. E ele vai fazer o quê? Vai fazer com que tenha o rompimento, a ovulação, tá? Então a gente sempre, como eu falei com vocês, tem na cabeça primeira parte e a segunda parte do ciclo menstrual, tá bom? E aqui a gente tem o exemplo de como acontece isso dentro do ovário, a estimulação dos folículos, tá bom? Aí você pensa, mas se estimulam vários folículos, por que aquele, exatamente aquele, vai ser o que vai sofrer ovulação? Ele vai ser o que vai ter mais expressão da enzima aromatase, que, como a gente viu no slide anterior, é a enzima que vai proporcionar essa cascata da produção dos hormônios femininos, tá? Então, mais uma vez, o folículo dominante é aquele que tem a maior atividade da enzima aromatase, tá bom? Agora vai ter aquele gráfico que vocês tanto adoram, tá? A gente agora vai focar na parte hormonal dele, tá bom? Que seria o nosso eixo hipotálamo, hipófise, ovário, tá? Como eu conversei com vocês, vamos dividir ele no meio para poder ajudar o nosso entendimento, tá bom? Então, o primeiro dia do ciclo menstrual, o primeiro dia da menstruação, o que vai acontecer? Vai começar a estimulação do FSH sobre os folículos, como a gente viu, eles vão inchando bonitinho, e vai aumentar aqui a produção do estradiol, tá? Essa seria a nossa primeira fase do ciclo. Depois, o que acontece? A gente tem o pico do FSH, uma queda do estradiol, seguida pelo pico do LH, que seria o pico do LH, aquela segunda parte do nosso esquema anterior, onde vai acontecer o quê? A ovulação. A partir do momento que aconteceu a ovulação, qual é o hormônio que vai subir, que vai começar a crescer? A progesterona, porque ela está responsável por essa fase lútea, responsável pela luteinização, tá? Que na verdade, pra gente agora, no foco do Juno, é essa segunda fase do ciclo, a fase lútea, que vocês vão ouvir muito pra frente, tá? Em relação às patologias, como tratar, como medicar, que seria a fase importante. Então vocês têm que saber, quando falar do Juno, que a gente tá falando dessa segunda partezinha do ciclo menstrual, tá bom? Aqui a gente já vê uma relação, a temperatura corporal com o ciclo ovariano. E aí a gente tem aquele desenvolvimento do folículo, que eu expliquei para vocês melhor, tá? E aí a ovulação. Quando acontece a ovulação, a gente vai ter a formação do corpo lúteo. O que seria o corpo lúteo? O corpo lúteo, ele vai evoluindo e ele vai produzindo a progesterona, aguardando acontecer o quê? A fecundação, tá? Caso aconteça a fecundação, dentro da 7ª a 9ª semana, a placenta vai assumir essa função hormonal, tá? A gente também vai explicar para vocês melhor mais na frente. Não acontecendo a fecundação, esse corpo lúteo atrofia, formando esse corpinho branquinho aqui, tá? Que é o corpo álbicas. E aí acontece a menstruação, descamação do endométrio. Ao longo do ciclo, o endométrio vai espessando e toda essa vascularização vai se tornando mais proeminente. Você vê que a vascularização vai se tornando cada vez mais espiralada, tá? Na sequência de baixo, você vê que está dividido entre fase folicular e a fase lútea, tá? E dentro dessa sequenciazinha do útero, a gente consegue ver o trajeto que acontece caso aconteça a ovulação, que é aquele pontinho preto aqui no final, tá bom? Agora a gente vai falar sobre um caso clínico, tá? É uma paciente de 28 anos, relata não menstruar se não está usando o anticoncepcional. Ela está tentando engravidar, nunca engravidou. A menstruação dela foi em agosto, a última, tá? E ela, na história patológica pregressa, doença, cirurgia, ela não tem nada digno de nota, nada que importe, tá bom? Aí quando eu vou fazer o exame clínico dela, aparecem essas lesões. Essas acnes pronunciadas aqui na região do queixo, aumento de
pilificação, que a gente chama de hirsutismo, tá? Que são pelos em locais, em quantidade aumentada, em locais que a princípio não era para ter. A mulher, a princípio, não é para ter pilificação nessa parte do corpo, não é para ter pilificação aqui, parte interna da coxa, e a gente vê que essa paciente tem, tá bom? E a alopécia, que é esse cabelo mais ralinho aqui em cima, tá? Aí a gente pensa, ela não está menstruando, a gente pensa a primeira fase do ciclo dela está acontecendo, mas a segunda fase do ciclo dela não está acontecendo, tá? Por que isso? Qual é a sequência que vocês pensam? Aí eu peço para ela os exames hormonais e um ultrassom transvaginal. Os hormônios dela vêm o quê? O FSH e o LH aumentados, porque elas estão paradas aqui, nessa primeira fase do ciclo menstrual. E o ultrassom transvaginal dela, a gente vê essa imagem, que é uma imagem cordão de pérola, que a gente chama, que é essa sequência de vários folículozinhos pequenininhos rodeando o ovário, tá? Vocês têm a ideia qual seria o diagnóstico dessa paciente? Então, é a síndrome do ovário policístico, tá? É uma síndrome de anovulação crônica, quer dizer, a paciente tem essa primeira fase do ciclo, mas ela não faz essa segunda fase do ciclo, porque não acontece o quê? O rompimento do folículo, e aí a gente não tem aquela segunda fase do aumento da progesterona e da descamação endometrial. Por isso que ela só menstrua usando o anticoncepcional, quer dizer, a gente imitando o ciclo menstrual dela, tá? E aí, só para agradar a gente ficar feliz, essa paciente engravidou, tá? Agora a gente vai falar sobre esse caminho desde a ovulação até a fecundação na tuba uterina e a anidação dentro do útero, tá? Tem esse esquema aqui para vocês. Vamos focar inicialmente dentro do ovário. No ovário a gente vê que acontece o quê? O desenvolvimento daquele folículo, o rompimento e a ovulação. Aí o que acontece? O encontro do espermatozoide, em torno do primeiro dia já acontece a fecundação, tá? E ali tem uma sequência de divisões, tá? As células vão sendo divididas até formar uma estrutura que a gente chama de mórula, em torno do 8º a 9º dia, tá? E isso vai acontecer o quê? Ela vai fixar no útero, vai acontecer a nidação, que é essa fixação no útero, tá? A nidação, ele produz umas enzimas que vão corroendo o endométrio para que ele fique bem fixo dentro do útero, tá? Dentro de umas indicações do Juno, nossa progesterona natural micronizada, a gente tem um descolamento de placenta, que é muito comum a gente ouvir atualmente, né? Que, na verdade, o que seria isso? O feto está ali fixado, tá? Como se fosse um velcro, e ele descola. Quando ele descola, é muito vascularizado o endométrio, como a gente viu anteriormente, vai acumular o sangue ali, e esse acúmulo de sangue aumenta o risco do quê? De um abortamento, que seria a perda desse feto, tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode suplementar com progesterona, para quê? Para que aconteça melhor absorção desse sangue e a gestação evolua de uma forma mais conveniente, tá? Aqui é um novo esquema, falando a mesma coisa ali anteriormente, tá? Aconteceu a ovulação, foi evoluindo os estágios de células, a fecundação e a nidação, que é comer ali dentro do útero e se fixar, tá? Agora a gente vai falar sobre as mensagens que vocês têm que levar para casa, depois de escutarem essa minha aula, vocês têm que ter isso na cabeça. Caso alguma coisa que eu fale aqui vocês não tenham, vocês têm que escutar tudo de novo para poderem guardar essa informação, tá? Primeiro, quais são as estruturas da genitália externa? Monte pubiano, grande lábio, pequeno lábio e o clitóris, tá? Quais são as estruturas da genitália interna? O ovário, o útero, as tubas uterinas, a vagina e o colo ali no meio. A gente pode dividir o ciclo menstrual em duas fases, a fase folicular, que tem a estimulação do FSH, e a fase lútea, que tem a estimulação do LH. E pensar na teoria das duas células, tá? Aqui tem um esqueminha resumido para vocês, tá? O FSH e o LH eles vão fazer o recrutamento folicular, vai ser liberado o estradiol, naquele pensamento da teoria das duas células, vai sofrer a ovulação, o nosso corpo lúteo vai produzir a progesterona e a gente tem dois caminhos. A fecundação, tendo o pico do beta-HCG, que seria aquele hormônio que a gente dosa, tanto na urina quanto no sangue, para saber se está grávida, ou a menstruação, tá bom? Muito obrigada, espero que essa aula tenha sido bem útil para vocês, para o conhecimento de vocês.